Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, é o meu desejo. Mais importante que o meu desejo é o desejo de Deus, que a paz dele habite na sua vida, que a bênção dele esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que Deus nos ajude e que nós não saiamos nem para a direita nem para a esquerda do caminho que é Jesus Cristo. Que Ele nos conduza em paz até a Canaã celestial. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai amado, Deus bendito, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo dom da vida, porque nessa manhã, nesse dia, a tua misericórdia se manifestou mais uma vez sobre as nossas vidas e nos deu a oportunidade, o privilégio de que com aquilo que o Senhor nos deu, que é a vida, nós glorificarmos, bendizemos o teu nome e, Pai, temos uma vida abençoada, um dia abençoado, uma semana abençoada na tua presença. Conduz-nos, Senhor, para as águas tranquilas, refrigera a nossa alma, tu que és o nosso pastor, nos ajuda e nos abençoa e livra-nos do mal, em nome de Jesus, amém e amém. O texto que Deus nos deu para ministrarmos hoje se encontra no Êxodo, no capítulo 14, Êxodo capítulo 14, verso 1 até o 3, diz assim: Disse o Senhor a Moisés, diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, de fronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Versículo 10. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, chamaram ao Senhor, ou clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos aqui no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Olha que mentalidade. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, não temais, fiquem firmes, ou aquietai-vos, e vede hoje o livramento que o Senhor lhes trará, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, o Senhor pelejará por vós. Tão somente acalmem-se, aquietem-se. Essa é a palavra que Deus vai ministrar no nosso coração hoje. Bom, uma das coisas mais frustrantes para o ser humano, para mim pelo menos, é não conseguir entender como é que certas coisas funcionam, como é que funciona o mecanismo de certas coisas. Por exemplo, às vezes eu assisto um programa daqueles que fala sobre assassinos, serial killers, são reportagens sobre essas pessoas, e é difícil entender como é que funciona a mente de um psicopata, de um sociopata. Eu acredito que só um outro sociopata ou um outro psicopata é que entenda realmente como é que essas coisas se processam, mas para quem é um pouco mais normal, isso é bem difícil. Então, não entender como é que funciona o mecanismo dos relacionamentos, por exemplo, porque os relacionamentos são imprevisíveis, e a gente, por não conseguir lidar com a imprevisibilidade, a gente acaba se frustrando com muita coisa. O homem não entende como as coisas acontecem na cabeça da mulher, como a mulher pensa, e vice-versa, a mulher também não entende como é que o homem pensa. Ou às vezes até entendam, mas não aceitem porque não é o mesmo jeito, não é? O fato é que a conta nunca fecha muito bem.
Apesar de todos os esforços e progressos que a psiquiatria, a psicologia, a sociologia e as outras ciências que lidam com essas coisas têm alcançado, ainda existe muito mistério naquilo que a gente pensa, em por que a gente age do jeito que age. E se já não é fácil nós nos entendermos um igual, imagine vocês, a gente querer entender o que se passa, como é que funciona a mente de Deus. Não dá. Então, nós precisamos que duas coisas fiquem muito claras para quem quer andar com Deus e ser abençoado por Deus. Duas coisas. Primeiro é que Deus sabe o que está fazendo. Por que Deus sabe o que está fazendo? Porque Deus age intencionalmente. Ele não é impulsivo, ele não reage instintivamente. Como dizia o Chapolin Colorado, né? Todos os meus movimentos são friamente calculados, não é isso que ele falava? Então, Deus também, tudo é muito calculado, tudo é programado no sentido de ele ter um plano, ele fez um projeto antes. Tudo que Deus faz tem um porquê e um para quê. Ele faz o que faz, porque sabe exatamente onde quer que cheguemos. Portanto, apesar de não entendermos como é que a mente de Deus funciona, mesmo que a gente não veja as coisas como Ele vê, mesmo que a gente não acredite que o caminho que Ele nos oferece é a melhor opção, você pode ter certeza de que há coerência na orientação dele para conosco. As ações de Deus podem até nos parecer aleatórias, mas não são. Isso significa que até quando parece que Ele está fazendo nada, Ele está sim fazendo alguma coisa ou grandes coisas, por nós e para nós, porque até o nada de Deus é pensado, é intencional, visa o nosso bem. Então, a primeira coisa, Deus sabe o que está fazendo. A segunda coisa é que o caminho mais fácil e mais rápido, na maioria das vezes, pode significar retrocesso e não avanço. Quem é que já não, para usar uma expressão bíblica, arrazoou consigo mesmo, né? Pensou, conversou com os seus botões, o seguinte: eu não sabia que seria tão difícil, como seria tão cansativo, tão complicado seguir as orientações da palavra de Deus, porque para quem não tem vontade, tudo é muito complicado, não só a palavra de Deus, como tudo. Mas de vez em quando a gente se defronta com algumas coisas que a palavra de Deus fala, que batem de frente com aquilo que a gente quer, que não combina com aquilo que a gente quer. Então a gente encara isso como uma coisa muito difícil de fazer. A gente pensa: se eu soubesse que era assim, eu não teria vindo por esse caminho, né? E a maioria das pessoas não consegue escolher o melhor caminho, justamente porque sempre opta pelo caminho mais rápido e mais fácil, aparentemente mais fácil. Porque a gente sempre pensou assim: por que dar a volta? Se todo mundo sabe que o menor caminho, a menor distância entre dois pontos é uma reta, por que ficar dando volta? Quando você vai para o litoral, você tem que fazer aquelas curvas, não é? Nas montanhas, você fica, é perigoso, é complicado, e a gente pensa, quem não entende, né? A gente, quando é criança principalmente, a gente pensa: mas por que os caras já não fazem uma linha reta daqui de cima lá para baixo, não é? Por que eles não fazem um túnel, como se fosse a coisa mais simples do mundo, né? Coisa que não é, né? Então, por que dar a volta se a menor distância entre dois pontos é uma reta? Uma das respostas para essa pergunta seria porque a reta nem sempre é uma opção viável. Tem coisa que não dá. Para se ir de um lugar para o outro, numa linha reta, é preciso destruir tudo o que estiver no caminho. Isso significa que a gente vai ter que abrir caminho à força, passar por cima ou por
dentro ou por baixo, sem se desviar por nada. E nesse sentido, a reta pode nos levar a um grau de insensibilidade assustadoramente psicopata, sociopata, porque a gente vai ter que passar por cima de pessoas, inclusive. E com isso a gente vai deixar atrás de nós uma trilha de morte. Além disso, a reta, por ser o caminho mais fácil e mais curto, torna-se também o caminho mais rápido para o retrocesso. Se você está fazendo um caminho, uma trilha muito difícil e você já está nela há um tempo, se bater aquele desejo de voltar, você vai falar, não dá para voltar, é muito complicado, é melhor eu seguir em frente. Mas se é uma linha reta, você fala, é por aqui, eu vou reto, não tenho que desviar de nada, eu acho que é melhor voltar. Então ela pode despertar em nós o desejo de voltar de onde viemos. Essas duas coisas ficando claras para nós, que Deus sabe o que está fazendo, e que o caminho mais rápido e mais fácil nem sempre é o melhor caminho a ser trilhado, nós podemos aprender algumas coisas com a experiência do povo de Deus e o êxodo. Então, a primeira delas é que a gente tem que louvar a Deus quando Ele está fazendo alguma coisa, porque Ele está fazendo alguma coisa e você está vendo. E também temos que louvar a Deus quando Ele está fazendo nada diante da nossa perspectiva, porque até o nada de Deus implica em fazer alguma coisa ou grandes coisas, como eu já disse. Essa conclusão é, ao mesmo tempo, reconfortante e confusa. Reconfortante porque nos tranquiliza saber que Deus está no controle, mas também é confusa porque a gente não sabe o que Ele está fazendo e o que Ele vai fazer. E de onde a gente está, da posição onde nós estamos, não dá para ver o que Ele está fazendo, por onde Ele está passando. Foi por esse motivo que Zaqueu subiu numa árvore, para ver Jesus passando, para ver Deus passando, ou para ver por onde Deus, Jesus, ia passar. Porque a gente tem essa ideia que quando nós vemos, a gente acha que pode se orientar melhor. É assim que a gente pensa, mas Deus não pensa assim. As nossas perspectivas, isso é, a nossa perspectiva e a perspectiva de Deus, são diferentes. Deus está, digamos assim, numa posição, num lugar estrategicamente melhor, num lugar de onde Ele pode ver tudo, mas a gente não. Para ver o que Deus faz, como faz, quando faz, a gente precisa, ou quando fará, a gente precisaria estar no mesmo lugar que Ele está, e isso não é possível, visto que esse lugar onde Deus está é o seu alto e sublime trono. É por isso que a fé é algo tão importante, tão fundamental na vida da gente. A fé nos permite confiar em Deus sem ver o que Ele vê, o que Ele faz, como Ele faz. O alcance da nossa visão é limitadíssimo em função da nossa posição, ao passo que Deus está no seu alto e sublime trono, de onde governa tudo e todos. Nada escapa aos olhos de Deus. Do seu trono Deus vê o passado, o presente e o futuro, o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. E isso nos deixa muito confusos e até frustrados, porque é exatamente o que a gente queria, ver e controlar. É por isso que às vezes, quando as portas se fecham para nós ficamos bravos, nós ficamos decepcionados, frustrados, tristes, por acharmos que Deus não nos atendeu. Acontece que Ele vê o que a gente não vê, Ele sabe o que a gente não sabe, e nos leva por caminhos que a gente não escolheria, mas que são caminhos que nos abençoarão, que nos trarão vitória em nossa luta contra toda espécie de malignidade, de coisa ruim, de dificuldade. Então essa é a primeira coisa, não é? A gente tem que louvar a Deus sempre. Se a gente vê que Ele está fazendo alguma coisa, e quando na nossa visão parece que Ele não está fazendo nada, porque Deus sempre está trabalhando.
Uma outra coisa, uma segunda coisa que nos diferencia de Deus, no quesito perspectiva, é a questão do tempo. Aquilo que a gente acha que é emergencial, que é urgente, Deus olha e diz assim: o tempo não é problema, meu querido. Tendo em vista que Ele é o Senhor do tempo também, né? A questão da morte, por exemplo, que para nós é o fim, Deus olha e diz: está só dormindo, vou acordá-lo, está só dormindo. É uma coisa impressionante, essa perspectiva é algo fantástico. O que para nós, do nosso ponto de vista, pode parecer um descaso da parte de Deus, pode muito bem ser uma direção de Deus, um caminho, uma saída que escapa à nossa visão. Êxodo significa saída, todo mundo sabe isso. Todo o livro do Êxodo fala de como Deus operou, de como Deus orquestrou e tirou Israel de uma escravidão que já durava mais de 400 anos, e de como Ele conduziu o povo pelo deserto. Êxodo, portanto, fala da saída do povo de Deus do Egito. Isso é muito emblemático. Por quê? Porque se Deus é o Deus das saídas, então nós nunca vamos ficar encurralados. Podemos nos sentir encurralados, pode parecer que estamos encurralados, o inimigo pode achar que nos encurralou, como era o caso de Faraó com o povo de Deus. Agora eles nos escapam, mas se Deus está conosco, sempre haverá uma saída que só Ele conhece. Aleluia! O que acontece é que a gente não tem muita ou nenhuma paciência, a gente não consegue esperar o agir de Deus. Deus manda a gente ficar na surdina, manda a gente ficar quieto, aquietai-vos, e vocês vão ver, mas a gente não consegue ficar quieto, a gente sai de onde deveria ficar, antes de Deus nos dar o sinal verde, e é por isso que muitos de nós quebram a cara. Mas até mesmo nisso, a Bíblia nos consola, porque diz que no Salmo 126, o versículo 5, diz assim, que ainda que a gente semeie com lágrimas, nós vamos voltar colhendo alegria, né? Isso o que isso significa? Até para a nossa estupidez, para as decisões ruins que a gente toma, Deus dá um jeito, porque Ele entre tantos nomes que recebeu ao longo do Velho Testamento, como tem nesse quadro aqui, não dá talvez para você ver os nomes, Ele será chamado, né? Tem todos os nomes aqui de Jesus Cristo, e tem mais os nomes em hebraico, não é, que a gente vai conhecendo, né? Os nomes de Deus, frutos de experiências com Deus que homens do passado tiveram. Então, entre tantos nomes, que talvez não tenha esse nome dado, mas Ele é o Deus das saídas extraordinárias também, das soluções extraordinárias, né? Nada nem ninguém pega Deus desprevenido. As circunstâncias atípicas não pegam Deus desprevenido. Uma doença que não se sabe de onde veio ou por que surgiu, não pega Deus desprevenido. Um marido crente que larga a família por causa de uma aventura, não pega Deus desprevenido. Um filho que era uma bênção até pouco tempo atrás, se torna um problema na família, isso não pega Deus desprevenido. Ele sempre terá uma saída para o que quer que seja. Uma terceira coisa, tem mais ainda, além dessa saída inusitada, como foi abrir o mar, no caso dos israelitas, ainda a gente não sai de mãos vazias. No capítulo 3 do Êxodo, no versículo 21, o Êxodo 3, no versículo 21, Deus diz o seguinte para o povo, através de Moisés: farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Olha que coisa fantástica. Deus, ainda que temporariamente, com tempo suficiente para a gente escapar da situação, olha aí, Deus nos ajuda, ainda que temporariamente, Ele abre um espaço, um hiato, no meio de uma situação,
E, além disso, ele faz com que aquilo que vem nos oprimindo há tempos passe a nos abençoar. Vocês vejam aqui no texto o que acontece com o povo de Israel. Por 10 vezes o faraó disse não a Moisés. Mas a gente não precisa de 10 sims, a gente só precisa de um sim. E é aí que Deus entra. Depois de 10 nãos, a arrogância do faraó cai por terra, pelo menos o tempo suficiente para os israelitas poderem escapar. E isso foi intervenção divina. Não sei se Deus fez uma espécie, sei lá, como é que Deus processou. Essa coisa é um grande ponto de interrogação na nossa mente, né? Mas o fato é que Deus conteve os egípcios de tal maneira que eles ficaram até simpáticos por um período de tempo curto, mas por um tempo, com os israelitas. Eles se aquietaram e o povo de Israel pôde partir às pressas, mas numa boa, e ainda por cima saíram de lá com ouro, prata, roupas. Foi uma coisa impressionante, Agora, gente, uma coisa é certa, foi muito tensa essa situação, assim como a vida em determinados momentos fica muito tensa. E se estamos tensos, não conseguimos ficar calmos, obviamente. Uma coisa quase que exclui a outra. E se não conseguimos nos acalmar, não conseguimos confiar em quem quer que seja. Mesmo com o mar aberto e o povo passando a pés enxutos, como diz a Bíblia, eu tenho certeza que eles estavam olhando para trás com medo do que o faraó e os seus exércitos avançassem e os matassem. Por que essa reação? Porque é muito difícil deixar as nossas vidas nas mãos de alguém, principalmente quando está em jogo a sobrevivência. A gente tem essa dificuldade. Nessas horas, o instinto fala muito mais alto, e fala tão alto que às vezes consegue até calar a voz da fé que está dentro de nós. Moisés diz ao povo: aquietai-vos, vocês vão ver o que Deus vai fazer. Mas o povo, mesmo vendo Deus abrir o mar, não se acalmou, não. Porque eles ainda estavam engatinhando na fé. Eles ainda tinham um longo caminho de fé para percorrer, antes que a fé deles chegasse a um nível de confiança, onde eles pudessem descansar em Deus. Os egípcios tentaram percorrer o mesmo caminho que o povo de Deus, que os israelitas, mas para eles não deu a boca. E como sempre acontece com quem quer fazer determinados caminhos sem ter uma palavra de Deus, por exemplo, a gente vê que alguém está fazendo alguma coisa que deu certo, a gente vai lá e quer imitar. A gente quer fazer, se deu certo para ele, vai dar certo para mim. Não é bem assim. Principalmente com as coisas espirituais. Não é bem assim que a coisa funciona, né? E aqui não funcionou, né? Os israelitas passaram, mas os egípcios não chegaram até o fim, não conseguiram. Eles foram engolidos pelo mar. E foi aí que os israelitas começaram a entender o porquê Deus os tinha feito seguir por aquele caminho. O único jeito deles ficarem livres de vez do faraó era acabando de vez com o exército egípcio. O mesmo caminho que para os israelitas foi salvação, para os egípcios foi um caminho de morte. Pode nos parecer estranho o caminho que Deus nos conduz, mas a gente precisa crer, mesmo sem entender, ou achando esquisito, mesmo que você ache esquisito, que o que Deus está fazendo não só vai nos libertar desse problema que nos assola há muito tempo ou há pouco tempo, tanto faz, mas Deus, além disso, Ele vai destruir, Ele quer eliminar esse problema de vez. Então, sair do Egito era apenas parte do problema dos israelitas. Agora, fazer com que o Egito deixasse eles em paz para sempre, era o outro lado da moeda. É só acabando, é como o nosso caso, tirar a gente do império das trevas, Deus fez, mas o império das trevas fica atrás da gente o tempo inteiro, querendo que a gente volte para lá. É uma luta.
o único jeito de acabar de vez com isso seria Deus destruindo o império das trevas. Vai chegar esse momento, não chegou ainda, mas vai chegar. Então, mas no caso lá do Êxodo, Deus fez. Deus resolveu os dois problemas da única maneira que poderiam ser resolvidos, matando 2 coelhos com uma cajadada só. Esse é o nosso Deus, o Deus das saídas gloriosas, das soluções inesperadas, dos problemas eliminados. A gente tem que aproveitar esse momento, Não havia tempo para questionamentos lá, nem para dúvidas. A gente até fala na vida, né? Vamos para frente que atrás vem gente. E o que vinha lá atrás deles não era gente boa, não era gente amistosa, não era gente amigável. Essa era a instrução de Deus para o seu povo. Foi assim que eles viram o grande livramento que Deus lhes deu. E mais, a despeito do caminho estranho que fizeram, eles continuaram até chegar no lugar onde Deus queria levá-los. Tem gente que não chega lá, que não chega a lugar algum, né? Que não chega onde Deus quer. Por quê? Porque acha que seguindo a orientação de Deus é uma coisa muito estranha, muito sem sentido. E aí o que a pessoa faz? Ela fica pelo caminho, ela para, ela não prossegue. O propósito de Deus não era fazer o povo passar pelo mar, era levá-los à terra que mana leite e mel. O caminho era só um meio e não um fim em si mesmo. Nós também estamos sendo conduzidos a Canaã celestial. Muitas vezes o caminho que teremos que percorrer para chegar lá vai nos parecer estranho, sem sentido, esquisito, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós não estamos sendo conduzidos para o vale da sombra da morte. Nós estamos sendo conduzidos através do vale da sombra da morte. O nosso fim não é no vale. Então não pare por nada, não fique pelo caminho, porque como a gente sabe, o caminho ou a beira do caminho não é lugar do povo de Deus, não é lugar para o povo de Deus, para os filhos de Deus. O meu e o seu lugar é na Canaã celestial, no céu, junto com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A gente não pode se entregar, a gente tem que chegar lá, e para isso pode ser que tenhamos que atravessar mares, o vale da sombra da morte, o vale dos problemas, o vale da indecisão, o vale do medo, o vale da crise, da derrota, o vale da vontade de voltar para onde Deus nos tirou. Nós não vamos ficar pelo caminho. Quem vai ficar pelo caminho é o nosso inimigo, o nosso adversário, aquilo que tenta nos trazer de volta para o império das trevas. Eles é que vão ficar pelo caminho, em nome de Jesus. E como é que a gente tira essas coisas do nosso pé? Tirando-as do nosso coração, é claro, né? Tire a escravidão do seu coração. O que eu quero dizer com isso? Tem coisas que a gente faz na vida, das quais a gente não se orgulha. E mais difícil, por incrível que pareça, do que receber o perdão de Deus, é a gente perdoar a si mesmo. A gente tem muita dificuldade, não é? E o diabo, ele maximiza isso na gente. Você, e a gente tem dificuldade em se perdoar. Mas se Deus te perdoou, você pode se perdoar pelos pecados que cometeu, pelos erros que cometeu, mesmo por aqueles que a gente não consegue mais corrigir. Perdoe o que fizeram com você, contra você. E alguém poderia perguntar: e se eu não conseguir fazer isso, pastor? Essas coisas vão continuar controlando a sua vida, vão continuar assombrando você, mesmo Deus já as tendo destruído. Destruir o exército de Faraó lá no mar era uma coisa, agora isso teria que ser apagado da mente dos israelitas, senão eles continuariam assombrando aquele povo por muito tempo. Não dá para viver em paz olhando o tempo todo para trás, por cima do ombro, para ver se o que você sempre temeu vai conseguir te pegar. Lembra de Jó? O mal que eu temia me sobreveio. Ele tinha uma preocupação constante. Ele não vivia, apesar de ser um homem íntegro, temente a Deus, reto, que se desviava do mal, ele não era uma pessoa que, quando diz isso, estava em paz.
E nada melhor na vida do que viver em paz, gente. Não dá para viver em paz se você sempre ficar olhando por cima do ombro, né? O que a gente precisa entender é que isso que a gente teme que vai nos pegar, não vai nos pegar, porque Jesus já acabou com tudo isso na cruz do Calvário. Portanto, só resta você se livrar deles, no sentido de não permitir que esses fantasmas, isso é, coisas que não existem, controlem a sua vida. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, não é? Aquietai-vos e vede o grande livramento que o Senhor fará na sua vida, no dia de hoje. E eu quero terminar citando o Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Que Deus te abençoe, meu querido e minha querida, e até a próxima, se Ele assim nos permitir.